A pesquisa por voz acabou? Puta, boa pergunta. Na verdade, assim, Eu acho que... posso dar a opinião minha é que vai começar. E aí talvez você fale, você tá Sim. louco, né? Assim, vamos lá, gente. O pessoal fala muito em pesquisa por voz. E principalmente quem tá pensando aí, né, na Siri, tipo, no próprio Google, etc. Então, assim, no dia a dia você usa um pouco. Mas, assim, usa muito menos do que as pessoas acreditaram no que a gente ia usar. Por quê? No máximo uma Alexa, Porque, né? porque assim, você tem uma pesquisa por voz e também você pressupõe que você gostaria de ter uma resposta por voz. Não é o que acontece. E a pesquisa por voz que teve nos últimos anos, que a gente achou que ia explodir, Nossa, um monte de plataforma um habilitou. monte. Mas por que não funcionou direito isso? Porque começou que elas foram implementadas e elas não funcionavam direito. Qualquer coisa que você perguntava 1, 2, 3 vezes, não funcionava, você ficava irritado, você lá e digitava. Na próxima vez, você não perguntava mais, você já digitava direto. Sim. E a gente tem o hábito de digitar hoje no celular, que é nós somos eficientes digitando, essa que é a verdade, gente. Então assim, você consegue digitar muito rápido, até porque a gente sintetiza muito, né? E aí eu acho que a pesquisa por voz realmente miou. Ou seja, miou no sentido, as pessoas usam, mas elas não usam o quanto as pessoas imaginavam. É o expectativa realidade. Agora, por que isso acontece também? Porque o resultado é um resultado meio pífio. Por exemplo, você pesquisa no Google um negócio. Ele vai lá e te mostra uma página de resultados. Aí você tem que clicar num lugar e vai. Ou seja, você continua tendo que estar manuseando o aparelho. O retorno não é por voz, né? Exato. Agora, pega o chat GPT. Tá? E assim, não é nem que o retorno é por voz. O Google ele vai retornar algumas coisas por voz. Mas o diferencial é a humanização desse retorno. Ou seja, o chat GPT, quando você lê ali o chat GPT, você vê que a resposta parece um humano escrevendo. Ela é extremamente... Isso que às vezes assusta. É agradável de ler. Sim. E o que é agradável de ler, provavelmente vai ser agradável de ouvir. Então, a minha visão é que a pesquisa de voz deve estar começando agora e tem um potencial de altíssimo crescimento assim que a inteligência artificial for incorporada nos buscadores e esses buscadores incorporarem as respostas por voz. Porque se eu estiver dirigindo no carro, pensa comigo, você está dirigindo no carro. Aí está numa discussão com, sei lá, minha esposa do lado, eu estou discutindo com ela algum assunto, e aí eu quero saber se é verdade ou não. Eu posso fazer até pesquisa por voz, mas, Sim. cara, o Google vai me dar um resultado ali. E você tá dirigindo. Eu vou ter que pegar o celular, ver. Sim. Agora, na medida que eu pergunto e o celular me responde em voz de uma maneira extremamente interessante de ouvir, então você está trazendo filme de ficção científica para a realidade. Então, tem um filme que tem vários, na verdade, ele né? se apaixona pela voz da inteligência artificial, só tem, lembrei disso. Tem tudo, assim, tem muitos filmes para falar sobre isso, mas o mais legal é, tipo, você vai ter essa informação de uma maneira muito mais fácil, mais gostosa. E aí eu acho que a pesquisa de voz tende a aumentar, inclusive uma das consequências é que o CTR nos resultados tende a diminuir. Sim. Então o que a gente vai estar vendo é, hoje seu site tem, sei lá, 40% de tráfego orgânico, 20% de redes sociais, 10% direto, etc. Você vai ter uma tendência a ter uma redução do tráfego orgânico. Ou seja, você vai ter talvez 20% ali, equaliza com rede social. Por quê? Porque menos pessoas vão ter resultados diretos na série, porque a inteligência artificial está respondendo, e a gente não sabe como vai funcionar isso. Provavelmente o Google vai tentar criar um modelinho de negócio que ele também ofereça, estimule que a pessoa clique nos resultados, porque o modelo de negócio dele é esse, ele quer que as pessoas gerem conteúdo para que ele se abasteça, ele ofereça as respostas no buscador e ao mesmo tempo ele tem toda a parte de receita. Então esse cara que fez o conteúdo, ele colocou lá um AdSense talvez, e ele tá tipo anunciando e o Google tá no meio rachando receita e, né, tipo, dinheiro com ele no final das contas. Então tem um modelo de negócio estruturado, tá? Que é um diferencial do Bing. O Bing não tem, ele é franco atirador, ele pode tentar fazer uma disrupção no mercado. Sim. Agora, se você faz isso, você tem uma redução de cliques. Com uma redução de cliques, existe uma grande probabilidade de vários sites terem dificuldade de se posicionar organicamente e para você conseguir se posicionar e trazer ou a mesma quantidade, até um pouco mais de resultado, você vai ter que fazer um trabalho muito diferencial. Que é aí que eu falo pro pessoal, o SEO agora chegou num nível acima. Se você fazia o SEO básico, esquece. O SEO não acabou. O SEO não acabou. Ele só, tipo, ficou mais complicado. Sim. Então, agora a gente já foi pro nível 3. Imagina se eu otimizar para uma pesquisa de voz. Então, tem que entender como que faz isso. Ou otimizar para a inteligência artificial. Já tem estudos, inclusive, que é, por exemplo, tem o SEO, né? Que é otimização para mecanismo de pesquisa. Tem o AO, que é otimização para inteligência artificial. Então, já estamos estudando isso
Na agência a gente está estudando, mas assim, no mundo inteiro as pessoas já estão estudando para prever como vai funcionar, para a gente conseguir largar na frente e falar como que eu consigo otimizar o meu conteúdo para que a inteligência artificial, quando ela responda alguma coisa, ela também me indique, né? Então esse é um ponto importante ali, que ainda tem é um estudo muito inicial, tem muita lucubração aí na brincadeira ali, a gente tem coisa que você tá chutando que pode acontecer. Só previsões. Entendeu? Você vai catando ali, vai entendendo como funciona, vai vendo, por exemplo, um videozinho que o Google lança para ver o que vai acontecer, mas assim, existe uma boa probabilidade do que é o SEO hoje se transformar no que a gente tá falando que é AEO, né? E essa nova otimização que vai ser feita, ela vai ser muito mais complexa de ser feita. Então, você vai precisar de profissionais mais qualificados para fazer o processo. Ou seja, não pare de estudar. Não pare de estudar. Parou, ferrou. Entendeu? Não pode ficar parado, porque senão você fica para trás. De nenhum jeito. Mas eu acho que a inteligência artificial tá aí para ajudar a gente, com certeza. Então, eu acho que... E falando de experiência própria, né? Da gente acabar usando a nosso favor ali na agência. Sim. Mas eu acho que essa questão de pesquisa por voz acabou, me gerou uma dúvida em relação, por exemplo, à Alexa. Tá. Quando eu olhei pesquisa por voz ali, eu falei... Você pensou Alexa? Pensei Alexa. Tá. Só que eu não pensei nesse sentido de uma pesquisa por voz, às vezes, no Google. Ou tem, né, falando de quem tem Samsung, tem o Bixby, né? Mas eu nunca usei o Bixby. Eu odeio o Bixby. Me fala nisso. Eu odeio ele. Ele só me dá problema. Mas tudo bem. Mas olha só, pensando nesse ponto. Você fala assim... Putz, e Alexa, né? Mas assim, é um pouco mais do que a gente falou com o Google, entendeu? Por quê? Porque ela provavelmente vai usar ou eles vão desenvolver, a Amazon vai desenvolver, ou ele vai utilizar alguma coisa que já tenha no mercado, desde OpenAI, ou de parceria com o Bing, ou tipo até o próprio Google. Mas no final, vou dar um exemplo. Outro dia eu tava no ChatGPT, usando a versão 4, que é fantástica, assim, comparada com a 3.5. Que diferença. Mas eu tenho feito um trabalho muito interessante de investigar coisas no sentido de coisas que, assim, não têm resposta. Então eu comecei a chegar. Exemplo maluco, por exemplo, criação do universo. Aí eu comecei a falar assim, explica o Big Bang. Aí ele me explicou o Big Bang. Aí eu falei, pô, interessante. Tipo, mas assim, isso eu já sabia, né? Não era nenhuma obviedade. Pra mim, eu gosto desses assuntos. Nerd, né? Gosto desses assuntos. Aí eu peguei e falei assim pra ele, me explique um buraco negro. Eu já queria conectar os pontos. Falei, me explique um buraco negro. Tá. Aí eu peguei, comecei a conectar e falei assim, é possível que o Big Bang tenha surgido de um buraco negro? Aí, tipo, ele começou a me trazer informações. Só que assim, a inteligência artificial hoje que a gente usa é o nível narrow. Então ele tá pegando um monte de coisa na internet, prevendo palavras. É a ponta do iceberg. É o que tá escrito no mundo inteiro ali de palavras, ele tá juntando e tentando trazer respostas pra vocês. Não é que ele tá raciocinando ali no negócio, mas tudo bem. Mas eu tô curioso pra saber o que vai sair. Sim. Então, e aí você comecei a ter umas informações de buraco branco, falou assim, pode ser uma opção. Ou seja, todo o universo que é criado, na verdade, foi um buraco negro que colapsou e do outro lado, ou seja, a matéria entrou aqui, foi reduzida, triturado todos os átomos, do outro lado saiu um universo novo. E, ou seja, significa que você tem uma regularidade em todos os universos de desintegração da matéria e recriação em outro estado. E aí eu falei, mas assim, é muito louco, porque você começa a criar teorias com a ajuda da inteligência artificial. Agora, eu fiz isso escrevendo. E a gente escreve o dia inteiro, a gente fica o dia inteiro no computador, minha mãozinha aqui com tendinite, que dia sim, dia não, tá com gelo ali pra segurar. A coluna que dá uma travada. Exatamente. Agora, e se eu tô sentado no sofá, conversando com a Alexa e fazendo essas perguntas? E ela tá me respondendo, eu vou tendo uma conversa com ela, assim como você tem com o ChatGPT. Então você começa a ter um modelo conversacional de verdade, que não é só escrito. Porque a Alexa hoje em dia é o quê? Perguntar o horário. É bem simples, como entendeu? Como está o tempo hoje? Ela fala bom dia. Que é a típica coisa que você fala, não vou perguntar, eu vou orar no meu relógio, eu vou orar no celular e dane-se, entendeu? Então assim, esse é o primeiro ponto. Agora, se você for mais pra frente, por que a Alexa amanhã não pode ser uma psicóloga? Caramba. Você chega no teu sofá, você deita ali no seu sofá. Bateu uma bad. Você senta no seu sofá e começa a fazer uma consulta com a psicóloga, sendo que a psicóloga é uma inteligência artificial provida pela Alexa ou por qualquer outro. E assim você fala, cara, é viável? A gente volta mais uma vez naquele papo que então deve ter algumas psicólogas que perderam o emprego por causa disso. E aí você fala assim, puta, é mais barato que a psicóloga, tipo, me dá uma atenção melhor, eu não exponho isso pra nenhum outro ser humano, eu tô expondo pra uma máquina que em teoria tem uma política de privacidade que não vai falar isso pra ninguém, e aí talvez você seja um pouco mais aberta, e você tá fazendo isso no conforto do celular, você não pegou trânsito pra sair de casa, tudo bem que
daqui a pouco a gente não sai mais de casa pra fazer nada, mas ok. Mas considerando que às vezes tem um teleatendimento. Mas assim, mas do dia pra noite significa que você tá trabalhando, chegou umas 3 horas, você recebeu notícia ruim, você se sentiu mal, você falou, vou pra minha Alexa psicóloga agora. Você sai ali, você tá fazendo home office, horário flexível, você foi pro teu quarto, ligou a Alexa, falou com a psicóloga no momento e volta. Então, olha só a É uma coisa que parecia muito distante. Muito. Então, assim, a disrupção que está acontecendo. Ou seja, a pesquisa por voz não é só a pesquisa por voz que a gente falou, mas é o modelo conversacional. Então, você começa a conversar com uma máquina. Então, Sim. lógico, a pesquisa é o primeiro passo, você tem respostas. Mas imagina você interagindo com uma máquina, né? Imagina você tendo discussões com uma máquina falando sobre Constituição, ou falando sobre o universo, ou falando sobre qualquer coisa. Então, assim, você começa, por exemplo, no meu caso... O que você faz no tempo livre? Então, assim, mas no meu caso eu não tenho muitos amigos que se interessam por esses temas. E eu adoro, entendeu? O que eu faço? Tipo, eu vou lá, leio, investigo e tal, né? Tipo, vou naqueles portais, às vezes os portais são umas porcaria, porque às vezes você pega algumas coisas diferentes assim, os caras não sabem escrever, escrevem um negócio diferente, sem base, mas você tem o Space Today, você tem gente séria no mercado. Mas assim, do dia pra noite você achou uma pessoa pra falar de um assunto que você ama, que você gosta. E a higienização mental que você faz isso, tipo de ficar meia hora falando sobre isso, cara, você volta tão energizado que você volta trabalhando muito mais. Ou você vai pra academia com um pique completamente diferente. Então, assim, realmente é um modelo disruptivo que a gente não sabe em quanto tempo vai chegar. Sim. Mas pelo que a gente tá vendo, é uma coisa que tá próxima de acontecer aí de 1 a 5 anos no máximo, que é um período muito curto. É bem interessante. Porque pareceu algo que... Eu lembro, era muito distante, assim, ao, sei lá, 2050, 2099, que você comentou. Então, a inteligência artificial tá aí. Não tem o que fazer. Chegou e não tem como fugir. Tsunami. Não tem como fugir.